Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para gravar a continuação do último quadro que foi feito. A gente fez a primeira base da paisagem, esperou secar para daí poder colocar a árvore, nuvens, a sombra, para vocês irem aprendendo aos poucos. Hoje vocês vão acompanhar a aula, tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer sem problema nenhum. Vocês vão ter facilidade em aprender e eu espero que vocês gostem. Quem tiver dúvida das cores e tudo mais, hoje a gente entra com mais 3, mas eu explico no quadro. Quem tiver com dúvida das cores, é só voltar no quadro anterior, né, na última aula, que tá lá todas as cores que foram usadas para fazer essa base do quadro. Quem quiser acompanhar, vai no quadro 1 e 2 também, os primeiros 2 vídeos, que é bem legal, que vocês conseguem aprender a técnica com mais facilidade para chegar até esse daqui. Agora, para o próximo quadro, eu vou pensar em alguma coisa para a gente fazer e aí assim a gente ir aprimorando um pouquinho mais aquilo que a gente está aprendendo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e esperem o próximo vídeo. Quem tiver dúvidas sobre alguma coisa, pode deixar nos comentários que eu respondo. Muito obrigada a todo mundo e até o próximo quadro. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à tela que nós fizemos na última aula. Para você saber como a gente chegou até aqui, assista o vídeo anterior, que é o terceiro vídeo, que é a primeira base desse quadro. Se não assistir os outros vídeos, assista também para ver as técnicas, tá bom? Então hoje a gente vai colocar nesse quadro nuvens e vamos fazer o acabamento com uma árvore aqui nessa parte não central. Nós vamos, ao invés de colocar no centro, nós vamos deslocar um pouquinho ela para pegar bem nessa junção das duas montanhas, tá bom? Então vamos começar com as nuvens. Para as nuvens, e hoje a gente vai inserir mais 3, desculpa. O terra de siena queimada, o terra de siena natural e o preto. O restante das cores são aquelas que a gente já usou aqui. Então, para a gente começar a fazer as nuvens, nós vamos pegar com o pincel, nós vamos pegar no canto do pincel o branco. Vou pegar no cantinho desse pincel, ó. De um lado, pode perceber que a parte de baixo aqui tá limpa ainda. Eu só peguei mais na parte de cima do pincel. Essa parte de cima, eu vou jogar para cima. Então, eu venho com ele nessa angulação, o meu pincel ele vai estar na vertical e vou jogando a tinta para cima. Eu venho fazendo algumas ondinhas aqui, ó, com a minha tinta. Outra coisa, fica muito mais simples de fazer porque a nossa tela está seca. Eu posso tocar nela, ó, sem problema nenhum. Eu consigo fazer o acabamento porque ela está seca. Então vamos lá, ó. Vou fazendo umas ondulações aqui com a minha tinta e vou jogando e puxando. Novamente, eu pego só a ponta do pincel, jogo um pouquinho mais, só dá umas batidinhas aí, não deixa ela retinha e vai trazendo. Do outro lado, você pode às vezes ter mais dificuldade de um lado do que do outro, tá? Você vai pegar a tinta, só que daí você o pincel é o mesmo, você só vai fazer aqui, ó, ao contrário. Vai puxando ele aqui, vai trazendo pro meio. Então vamos primeiro colocar essa parte branquinha. Vamos trabalhar ela primeiro, depois a gente faz esse acabamento da nuvem, ó. Eu vou vir mais numa parte mais central aqui do meu quadro. E vou colocando. Mesma coisa do outro lado. Intercala elas. Vem novamente aqui um pouquinho mais para trás. Vem jogando. Pode ir dando batidinhas, talvez fique mais fácil para vocês conseguirem esse efeito. Tá vendo como ela ficou muito reta? Sobe ela aqui.
Para ficar um pouco mais simples na segunda etapa, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um pincel sem tinta nenhuma para fazer o esfumaçado. Então, eu pego um pincel limpo e venho aos poucos esfumaçando essa nuvem. Passo aqui para a próxima e faço em todas elas. Vou pegar um pouquinho mais de branco aqui. Pega mais branco na de cima também. Sentiu que o pincel está carregando um pouquinho de branco, limpa ele só no paninho, não passa na água rasa. Ou pegue um pincel limpo, se tiver com dificuldade. Vou colocar mais uma aqui, sobrepor essa daqui. Vocês podem perceber que a tinta seca que eu tenho na tela, que foi o fundo do céu que eu fiz, ela já me dá essa divisão das nuvens. Então eu não preciso me preocupar em fazer o sombreado dela. E aí a escolha de vocês. Se vocês querem colocar mais nuvens, menos nuvens, aí é do jeito que vocês quiserem. Vou colocar umas próximo às montanhas. Lembra que eu falei que quando o quadro seca, a gente consegue colocar mais claridade com facilidade, tá vendo? Eu tô jogando em cima de um fundo claro e o branco ele realça, ele aparece bem. Eu não preciso me preocupar em ficar colocando cores para fazer essa profundidade. Conforme a gente for fazendo as técnicas, aí nós vamos aprender a fazer outros tipos de nuvem, a dar mais profundidade, a entrar com outras tonalidades, outras cores. Mas eu acho importante primeiro vocês aprenderem bem o básico, para depois a gente trabalhar com isso.
Então é só isso, gente. É só isso. Fez o fundo do quadro, você vai utilizar a tinta que já tá seca para dar essa profundidade. E você pode ver que as nuvens já apareceram. O seu céu já é outro, se você tirou foto, que eu acho interessante. Do primeiro quadro que você fez dele cru, e depois você olha ele com as nuvens. É bem legal para você ver como ele muda completamente. E se eu quisesse aqui, ó, eu poderia dar uns tonzinhos de claro aqui também. Porque como ela tá seca, qualquer pouquinho de tinta que eu colocar vai pegar e vai dar mais volume ainda nela, tá? Mas bem pouquinho. Bom, agora a gente vai fazer a árvore. A ideia aqui é fazer um ipê, que é uma árvore simples de fazer e vai casar bem nesse tipo de paisagem também. O que eu posso fazer? Como minha tinta está seca, eu posso usar o carvão para puxar o meu tronco de árvore e sem borrar, tá? Só tem que ter os cuidados do seguinte, aqui nós já temos tinta, então você não deve colocar o seu carvão aqui, porque mesmo que a gente faça que eu vou montar o meu tronco, se eu jogar muito lá em cima, vai manchar e eu preciso tirar esse excesso. E aqui depois a gente começa a sair com os tronquinhos dela, tá bom? Então vocês viram que eu coloquei ela basicamente em cima da junção das montanhas, que é pra gente dar esse equilíbrio. E por quê? Porque essa montanha de cá, ela tá mais em primeiro plano do que essa aqui. Por isso que eu tiro ela do centro. Vou tirar esse excesso de carvãozinho. Porque ele, se eu botar tinta, ele vai manchar. Então, ó, como a tinta tá seca, ó, posso tirar o excesso aqui, não tem problema. E vou começar a entrar com a tinta. Vamos pegar um pincel mais fino. Esse aqui é o número 2. E aos poucos a gente vai começar a colocar as cores. Então eu vou usar um preto para dar profundidade, ó. Vou começar aqui na parte de baixo, no meinho aqui, ó, só vou sujando, ó. E vou levantando. Quem tiver com a mão boa e já quiser riscar direto aqui o tronco, fique à vontade. Pode pegar o pretinho ou uma cor um pouco mais clara, que vocês fiquem mais confiantes. E pode vir marcando. Dou uma sujadinha aqui nesse meinho, ó. E aí eu vou entrar com terra de siena queimado. Vamos jogando aqui aleatório.
É importante não colocar muito preto no início, porque depois para vocês colocarem a cor em cima do preto, se ficar tudo preto, vocês vão ter que esperar secar para conseguir dar volume. Então coloca um pouquinho de preto, joga as outras cores e depois você vai dando mais escuro nele. Essa parte de baixo vocês podem deixar assim mesmo, porque depois a gente vai fazer a sombra. Pode deixar o tronco com as marquinhas assim, ó, da tinta, do pincel. Não tem problema. Vai dar efeito. E aqui a gente começa a sair com os galhos, tá? Se o seu preto estiver muito seco, eu aconselho colocar um pouco de óleo de linhaça para a tinta correr com facilidade. Vou lavar o pincel aqui. Vou jogar um pouquinho de terra de cena queimada e um pouquinho de terra de cena natural. Aqui vocês vão perceber que eu sempre deixo uma lateral um pouco mais escura, tá? É que nem a parte de baixo do tronco. Ainda vou escurecer um pouquinho aqui nesse canto. Por quê? Porque é ela que vai dar o volume da árvore, do tronco da árvore.
Para vocês conseguirem fazer o galho fino, vocês vão, pega a tinta de um lado, vira esse pincel. Quando você for colocar o galho, ó, você vai encostar, aperta um pouquinho e vai deixando o pincel mais leve. Fiz a base do tronco da árvore. Eu vou começar a fazer a parte da folhagem, então das flores. Para eu fazer as flores, nós vamos usar um pouquinho do terra de siena queimada. E assim, se vocês lembrarem assim, puxando na memória, um ipê, ele não é uma árvore tão alta, ele é uma árvore mais baixa e um pouco mais aberta. E outra, ela não é fechada, é uma árvore que você consegue ver através das flores dela de longe. Então a ideia é essa, é não fechar ela completamente. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de vermelho e terra de siena queimada, ó, pego um pouquinho dos dois, peguei com o meu pincelzinho leque, pego com um lado, viro esse pincel e vou começar a bater com a parte da tinta virada para cima, para eu não ter excesso nessa minha tela. E vem aqui, ó, meio que aleatório. Procura não carregar muito, porque senão vocês podem fechar essa árvore. Aqui nesse meio, os troncos, os galhos, a gente coloca depois. Se eu colocar esses galhos agora, na hora de eu bater, vai ficar tudo um borrão preto. Bati em cima da árvore que eu acabei de colocar a tinta, limpo o pincel no pano e pego novamente. Esse ipê é um ipê amarelo. Para eu fazer o ipê amarelo, a minha base ela é avermelhada. Eu prefiro não colocar o vermelho só, porque eu acho que ele não realça tanto o amarelo quando a gente coloca. Então eu prefiro misturar o terra de siena queimada com o vermelho, que ele me dá essa tonalidade de profundidade também, tá? E aí eu vou pegar o amarelo, faço o mesmo esquema, pego o amarelo, viro o meu pincel, vou tirar um pelinho aqui, viro o pincel que tem a tinta, ó, e vou em cima dele aqui, colocando esse amarelo.
Ó, vou deixar assim. Aqui vale a regrinha de deixar o quadro secar novamente. Se você quiser mais amarelo, mais cor, que ele fique mais vivo, porque ele vai secar e ele vai escurecer um pouquinho, porque uma tinta se mistura um pouco com a outra e acaba absorvendo, a cor mais escura acaba aparecendo, realçando. Então aqui vale a técnica de deixar o quadro secar novamente, depois você vem com o amarelinho, bate por cima e deixa ele com algumas tonalidades mais claras, ok? Vamos fazer a sombra, porque não tem como a gente deixar essa árvore voando aqui nessa paisagem. Então agora a gente vai fazer a sombra dessa árvore. A gente vai pegar um pouquinho do gris e eu venho batendo aqui embaixo dela aqui. Vai morrendo com a tinta, vai batendo e morrendo com ela aqui, ó. Não deixa ela marcada, não. E aí, se você tem um outro leque, você pega o outro leque, que está seco. Se você não tem, lava bem esse seu lequezinho, seca muito bem ele. E aqui a gente vai colocar algumas florzinhas no chão. Novamente, peguei meu vermelhinho, vou bater aqui. Limpo ele, venho com o meu amarelo em cima aqui do meu vermelho. Vou pegar o meu pincel número 2 de novo, ele tá um pouquinho sujo de gris, ó, e venho por baixo dele aqui dando, peraí, tá muito, vou limpar ele. Vou dando uma puxadinha aqui, ó, porque senão essas florzinhas também ficam voando. Pronto, coloquei. Vou lavar meu pincel. E aqui eu vou dar uma realçada em alguns pontos desse gramado.
Então, ó, agora minha tela tá seca. Eu pego novamente tinta para um lado, vira esse pincel e vem fazendo em alguns pontos, ó. Você vem jogando um amarelinho para realçar. Mais de amarelo. Na parte mais escura eu jogo só um pouquinho. E é isso, gente. Aqui a gente terminou o quadro. Vocês conseguem ver que eu consigo dar mais volume depois da tinta seca, consigo um resultado bem melhor. Essa árvore pode ser espatulada, mais pra frente a gente vai aprender a fazer o tronco espatulado. Aqui em cima eu vou puxar uns galinhos para não deixar voando também esse... O que eu faço para me dar um pouco de apoio? Ó, encosto o meu dedinho, se você não tem firmeza, ó, e puxa. Eu vou dar uma batidinha aqui, de novo com amarelinho, porque eu não quero que o final e nem o meio por onde eles começaram a sair apareça. Vamos assinar.
daquele jeito que eu já expliquei para vocês. Vamos pegar um pouquinho do óleo de linhaça. Vamos deixar a cor bem diluída, a tinta bem diluída, para ficar mais fácil de assinar. Eu vou usar o preto mesmo. Ó, a minha tinta fica bem molinha, bem diluída. Carrego meu pincelzinho, venho aqui no cantinho. E assim. Não gostei da assinatura. O que eu faço? Truquezinho. Vamos lá. Pego o meu leque. Deixa eu pegar o outro. E bato. Vou pegar um pouquinho de verde Vissé, só para jogar em cima ali e não ficar muito cinza. Outra coisa que eu posso fazer, porque a minha tela tá seca. Tiro o excesso com o paninho. Vem com o paninho aqui. Tiro o excesso. Vem com um pouquinho do verde, bate em cima. Dá esse volume que tinha antes. Pronto, pode assinar. Por isso que eu falo para vocês que eu prefiro assinar quando a tela tá seca. Porque se acontece isso, a gente consegue tirar fácil. Quando a tela tá molhada, você vai fazer isso, ou vai virar um cinza, um borrão, ou então você vai ter que esperar secar para fazer de novo. Pronto, assinadinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam, que consigam fazer. Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários, que eu vou procurar tirar as dúvidas também. E é isso, pessoal. Até o próximo quadro.